Gente, eu tô doente e minha voz tá horrível, mas eu preciso gravar para vocês essa videoaula, que vai ser num formato diferente da primeira. Então, eu vou explicar tudo no computador, os exercícios vão ser feitos no computador, só para dar uma ideia para vocês, tá? Mas, esses exercícios que eu vou passar para vocês pode sim ser feito no papel, deve ser feito no papel, tá? Então, é só para ficar mais fácil de vocês visualizarem o exercício, beleza? O que você quer? Não vai abrir o armário. Olá! Nossa senhora, eu acho que esse foi o pior olá do canal. Bom, gente, hoje a gente vai ter a nossa segunda videoaula aqui do canal, tá? Que vai ser a aula de perspectiva, certo? A nossa aula de perspectiva vai ser uma aula mais simples, tá? Vai ser uma aula mais tranquila e menos problemática, certo? Porque perspectiva é uma coisa muito problemática de se estudar. Só que eu quero que vocês entendam o básico de perspectiva para a gente começar na próxima aula a estudar formas. E na próxima aula, minha voz vai estar bem melhor, tá? Enfim. Bom, vamos nessa. Aula 2, perspectiva. Vou ler para vocês, vou fazer o mesmo esquema da outra. E depois a gente vai para o meu aplicativo de desenho e a gente vai fazer os exercícios aqui, certo? O que é a perspectiva? A perspectiva é um sistema inventado para representar a profundidade espacial dos objetos, das pessoas e de tudo aquilo que existe em desenhos e pinturas. Perspectiva nos traz um aspecto de tridimensionalidade ao desenho. Um ar de realidade aquilo. Já que nosso mundo é tridimensional. Então, ele é tridimensional. Então, ele tem profundidade, altura e largura. Certo? A perspectiva não passa de uma ilusão de ótica, onde colocamos o 3D aonde não é possível. Ou seja, a gente coloca o 3D em algo plano, algo natural, né? Algo bidimensional, colocando volume e profundidade. A principal regra da perspectiva, na verdade, é a regra da diminuição, onde um lado do objeto, do mesmo objeto, é maior que a outra. Qual que é o nosso objetivo principal de entender a perspectiva? Essa aula, gente, é muito para vocês entenderem o básico do básico, tá? É muito básico do básico. Então, o que, que acontece? A perspectiva, deixa eu até mudar de cor de caneta. A perspectiva, a gente vai lidar com três coisas diferentes. A gente vai lidar com profundidade. Então, ó, deixa eu escrever aqui. Profundidade. A gente vai lidar com altura. A gente vai lidar com altura. E a gente vai lidar com largura. Certo? Então, essa é a ideia da perspectiva, né? E por que, que é tão importante a gente estudar a perspectiva, pelo menos o básico do básico de perspectiva, para depois ir para o lado mais. para depois ir para o lado mais das formas. Por quê? Uma forma normal, ela é composta por altura e largura, certo? Já a forma tridimensional, que já entra a perspectiva, nós temos a profundidade. Então, por exemplo, um quadrado normal, ele vai ter o quê? Só a altura, ele vai ter só a altura e só a largura, certo? Isso é uma forma. Mas e no caso do círculo, Alex? Né? No caso do círculo. O círculo não tem nem altura nem largura.
Mentira, o círculo tem sim. Só que o que acontece? Ele tem a altura dentro dele, então, e a largura dentro dele. É tudo dentro do círculo. Então, o círculo em si, ele não tem pontas como o quadrado, que demonstram certinho a altura e a largura. Mas se você puxar uma linha do meio do círculo, você vai ver que ele tem sim uma altura, né? Vai ver que ele tem uma altura. Se você puxar uma linha do centro, outra linha do centro, você vai ver que ele tem uma largura, né? Então, até o círculo que não tem pontas nenhuma, nem quando ele vira uma forma tridimensional, ele tem pontas, né? O cilindro, por exemplo, que é uma forma derivada uma forma derivada, né, do círculo, ele tem uma forma, né? Peraí, gente. Nem o cilindro, que ele, em teorias, teria pontas, né? Você consegue escapar dessa tridimensionalidade. Você não consegue escapar disso. Por quê? Se você olhar aqui nós temos uma profundidade. Por quê? Essa parte aqui, ela vai estar dentro do círculo, certo? A altura no cilindro já é mais fácil de identificar, né? A altura é isso aqui. E a largura também é mais fácil de identificar, que é isso aqui. É basicamente isso. Então, tudo isso é muito mais fácil de identificar quando a gente está quando a gente está fazendo esse estudo. Mas por que, que é tão importante a gente estudar perspectiva? Porque senão a gente não ia entender que na forma, a gente não ia entender para onde que a profundidade vai, para onde que a profundidade foge. Isso já é um spoiler do próximo tópico da aula. Mas vamos continuar com o tópico que temos aqui, tá? O tópico que a gente falou aqui é o princípio, a regra da diminuição. O que, que é a regra da diminuição? A regra da diminuição é quando a gente tem uma linha de fuga, que eu já vou explicar certinho o que é mais para frente. Um ponto, uma linha de fuga, um ponto de fuga, e aqui, ó, as linhas que vão fugir, né? Aí aqui a gente põe um quadrado e mais uma linha de fuga. Então, o que que acontece? Por que que eu fiz toda essa montagem? Para vocês entenderem que quando a gente for colocar um quadrado, a gente pode simplesmente fazer outro quadrado. A gente pode fazer outro quadrado do mesmo tamanho. Se a gente colocar para trás, ele vai ficar completamente desproporcional da perspectiva. Vai dar certo com o mesmo tamanho? Talvez a ilusão de ótica dê mais ou menos certo. Não vai estar totalmente errado, né? Então, por isso que o estudo da forma, em alguns cursos, vem antes do estudo da perspectiva, né? Mas entenda que aqui deu certo. Deu certo o lance da profundidade, deu certo o lance da profundidade, da altura e da largura, mas se você pegar esse círculo aqui e diminuir ele, colocar ele num tamanho assim que se encaixa nas linhas, quando você fizer as linhas para conectar essas duas formas, perceba que teve uma diminuição de tamanho. Então, esse aqui tá maior e esse aqui tá menor, né? Então, essa regra de maior e menor te dá a ideia, né, de
perspectiva de profundidade, uma profundidade, mais real para o desenho. É mais ou menos isso. Então, isso aqui, de maior e menor, é o ponto-chave, a coisa principal do nosso desenho de perspectiva. Bom, eu já expliquei o que é o princípio da diminuição, mas aqui no princípio da diminuição tem mais alguns detalhes aqui no slide que eu não expliquei no outro, então eu acho importante também ler para vocês. O princípio da diminuição é o personagem que está perto do observador, perto de mim, que está longe da linha do horizonte, está maior e que estão mais próximos dessa linha estão menores. Então aqui, vamos voltar aqui. O que é a linha do horizonte? Certo? Vocês lembram, agora há pouco, que eu fiz, para fazer a perspectiva, eu fiz uma linha assim, uma linha reta, por favor? Eu fiz uma linha assim. Então, isso se chama linha do horizonte. Isso se chama linha do horizonte. Então, o que a gente vai pensar? Como se aqui embaixo, fosse o mar, né? A gente é o mar aqui, ó. Então, o mar vai ficando maior porque ele tá mais perto da gente. E a gente tá aqui olhando pro mar, né? A gente tá aqui. Só que a nossa visão da linha de fuga é essa daqui. Então, a linha de fuga vai sempre determinar a altura dos nossos olhos. Então, a linha do horizonte vai sempre determinar para onde a gente está olhando. Sempre, 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 sempre. Então, a linha do horizonte é a coisa mais genérica. É a coisa genérica e mais importante da nossa perspectiva. Então, por exemplo, nós temos a linha do horizonte aqui, certo? Nós temos essa linha do horizonte. Se a gente tem um personagem aqui, bem grandão, a gente sabe que ele vai estar distante da linha do horizonte, certo? Por quê? Ele está mais próximo da gente. Ele vai estar mais próximo da nossa visão. Agora, o personagem que está bem pequenininho aqui, ó, ele está muito próximo. Ele está muito próximo da linha do horizonte, certo? Então, essa é a ideia principal da linha do horizonte. E também se aplica a outra teoria que a gente falou, do princípio da diminuição, porque esse aqui é maior do que esse, certo? Então, o princípio da diminuição está ligado muito com a linha do horizonte, certo? Então, a linha do horizonte é o ponto principal, certo? De tudo mesmo. A linha do horizonte, como eu disse, ela vai determinar a altura do observador. E ela também é conhecida como reta de fuga, aonde todos os pontos de fuga estarão fugindo para essa reta, seja no centro da reta ou não. Vou passar para o próximo slide, só para vocês entenderem o que é o ponto de fuga e a linha de fuga. A linha de fuga é uma linha diferente da linha do horizonte, já que ela fica quase que na vertical, né, a linha do horizonte. Quase um ponto Y de um gráfico, fugindo sempre para o ponto de fuga, que existe 3 tipos de ponto de fuga. Beleza. Vamos pegar essa parte e vamos estudar. Vamos pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar o vermelho de novo, para a gente sinalizar a nossa linha de fuga.
Então, a nossa linha de fuga está em vermelho, tá? Eu vou até escrever aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Vou até escrever aqui linha de fuga. Não, não é linha de fuga, gente, é linha do horizonte, perdão. Então, em vermelho tá a nossa linha do horizonte. O que é ponto de fuga? O ponto de fuga, eu vou colocar em azulzinho, tá? Eu vou pôr em azul. O ponto de fuga é o lugar central para onde a gente vai olhar. Então, se a gente está olhando para o meio do desenho, certinho para o meio do desenho, é onde nossos olhos vão ter mais foco, tá? Então, os nossos olhos vão ter mais foco na linha do horizonte. Na linha do horizonte, não, no ponto de fuga, certo? E existem até três tipos de ponto de fuga, tá? E o ponto de fuga, ele não fica só em um lugar, tá? Ele pode ficar aqui e ser um só. Ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar no meio, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Ele pode viajar pela linha do horizonte. Mas a gente vai deixar ele no meio. A gente vai deixar ele no meio para deixar mais fácil, meu Deus, para deixar mais fácil de se entender, tá? Agora vamos pegar um verde para se destacar. Já o que é a linha de fuga? A linha de fuga, ela vai ser essas linhas que vão partir do meio do ponto de fuga. Então, elas vão vir do meio do ponto de fuga e vão crescer como se fosse um gráfico. Então, ela pode ser para cá, ela pode ser para cá, pode ser para cá, ela pode ser para cima, tá? A linha de fuga, ela não tem um limite de linhas. É claro que quando a gente tem só um ponto de fuga, a gente vai ter menos linhas. Então, um PF, que é ponto de fuga, um ponto de fuga menos linhas de fuga, tá? Mas vai ter bastante linha de fuga ainda, tá? Vai ter bastante linha de fuga ainda. Então, as linhas de fuga são basicamente isso, são linhas parecendo de um gráfico, né? Elas parecem um gráfico, quase como se fosse o ponto Y do gráfico. Se você não sabe, se você é muito novinho ainda, não sabe o que é ponto Y e ponto X, eu vou dar uma explicada para vocês agora. Um gráfico, ele é desenhado assim, ó. Esse é o gráfico mais simples, né? O ponto Y, ele é o ponto da vertical. E o ponto X, ele é o ponto da horizontal, tá? Então, no desenho, o X é igual à linha do horizonte. E Y é igual à linha de fuga. É só uma forma, é só uma forma de vocês entenderem, tá? E o ponto aonde essas duas linhas se encontram é o nosso ponto de fuga. É basicamente isso, tá? Vamos para o próximo tópico. Bom, como eu disse, o ponto de fuga é onde as linhas se cruzam. Então, um ponto de fuga é a forma mais simples de perspectiva, com menos linhas de fuga e pontos de fuga, sendo mais fácil de estudar a ideia da profundidade, certo? Então, essa parte aqui é meio tudo que eu já falei para vocês, tá? Mas
Essa ideia é muito aplicada, gente, em corredores, em desenho de corredor. Eu vou fazer um quadradinho aqui para ser o nosso ponto de fuga, o quadradinho ali, tá? E eu vou puxar das pontas do quadradinho retas, que são as nossas linhas de fuga. Tá vendo que dá uma super sensação de profundidade nisso tudo? Olha como esse corredor aqui parece profundo. Olha como parece que eu tô longe desse ponto aqui. Esse ponto tá longe de mim. E essa é a ideia da perspectiva, né? O ponto estar longe da gente. E um ponto de fuga, gente, é basicamente isso, tá? É um ponto só e você pode usar para fazer quadrado, pode fazer cubo, né? E um monte de imagens mais simples, cenários mais simples. A perspectiva é usada para cenários, certo? Aqui, gente, nessa videoaula, eu não vou ensinar para vocês o que é como fazer um cenário. Eu estou ensinando o básico para vocês poderem criar. Eu estou ensinando o básico para vocês conseguirem criar seus próprios cenários e da imaginação. Tá? Agora, os dois pontos de fuga é o mais utilizado. Aqui a coisa complica um pouco mais, já que a quantidade de linhas que tem, que as linhas de fuga, elas são maiores. Então ela te confunde com mais facilidade. Observe que aqui o horizonte se concentra no meio da tela, sendo que os dois pontos de fuga nas extremidades da imagem, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, o ponto de fuga ele tá aqui, né? E as extremidades aonde as linhas se cruzam estão aqui, certo? Ah, mas Alex, as linhas se encontram lá em cima também, não seriam 4 pontos de fuga? Gente, o ponto de fuga só é considerado ponto de fuga quando ele está na linha do horizonte, tá? Então, se o ponto de fuga ele está aqui, ele não é um ponto de fuga. Se ele está aqui, ele é um ponto de fuga. Se ele está fora da linha, não é um ponto. Se ele está dentro, ele é um ponto de fuga, certo? No caso de dois pontos de fuga diferentes, a gente vai ter esses dois pontos de fuga em extremidades diferentes. Então, vamos supor que os dois pontos de fuga estão aqui, nas extremidades, né? E as linhas, elas vão se encontrar na ponta do ponto de fuga, tá? Essa é a ideia mais simples de entender dois pontos de fuga. É o mais fácil de estudar, o mais simples, que é a nossa intenção aqui, que foi a intenção da nossa foto aqui que vocês estão vendo, certo? 3 pontos de fuga traz muita distorção ao desenho. Ele é usado em desenhos que passam a sensação de monumentalidade, ou seja, desenhos de monumentos e exagero. Essa técnica também é conhecida como perspectiva aérea, onde o observador vai estar muito acima ou muito abaixo da linha do horizonte. Então, reparem, né? Vamos reparar que vamos reparar que a linha do horizonte está sempre. Opa! Vamos reparar que a linha do horizonte está sempre no meio da imagem, tanto com um ponto de fuga quanto com 2 pontos de fuga. Então, um ponto, né, e 2 pontos, a linha do horizonte, a linha do H, é no meio da imagem. No meio da folha, vai, melhor. Então, tanto um ponto de fuga quanto 2 pontos de fuga, a linha do horizonte vai estar sempre no meio da folha. Agora, a gente tem uma diferença quando o assunto é 3 pontos de fuga. A gente vai colocar a linha do horizonte ou abaixo da folha ou muito acima da folha. Então, vamos por abaixo para a gente entender? Então, os 2 pontos de fuga principais, vai ter um aqui, vai ter um aqui
vai ter outro aqui e suponhamos que vai ter outro aqui. Então, o que vai acontecer? É como na imagem que a gente está vendo aqui, né? Essa imagem que vocês estão vendo. Eles partem da linha de fuga, né? Eles partem da linha de fuga, mas eles vão se encontrar em algum momento. Mas eles partiram, eles têm uma conexão entre esses 3 pontos. Eles partiram. Então aqui a gente pode fazer uma linha aqui, descer essa linha aqui, fazer uma linha para cá, uma linha para cá, enfim. Os cenários e o terceiro ponto de fuga é o mais técnico. Então, a gente não vai aprender o terceiro ponto de fuga hoje, porque ele é extremamente técnico e cada micro coisinha nele é mais difícil de entender. Porque, vejam a quantidade de linhas de fuga que tem nesse desenho. Olha a quantidade de linhas de fuga que tem nesse desenho. Seja vertical, horizontal. Só reparem na quantidade de linhas, tá? É muita linha, muita linha. E esse é o problema dos 3 pontos de fuga. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão fazer um estudo de tudo que eu falei até o segundo ponto de fuga. Só. Só, só, só. Só até o segundo ponto de fuga. Vocês não vão passar mais que isso. Então, vocês vão puxar as linhas, vão fazer quadrados, retângulos, vão fazer pirâmides, vão fazer cilindros, tudo dentro de 1 a 2 pontos de fuga. Não vão pôr 3 pontos de fuga, porque para um iniciante, o terceiro ponto de fuga é muito fora da curva. Ele é muito difícil de estudar. Muito, muito, muito difícil de estudar. Então, vamos estudar para entender o que é perspectiva primeiro, para 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga. E para finalizar, quando a gente estuda perspectiva, meu Deus, a gente desenvolve uma visão 3D. Desenvolver principalmente a sua visão e visualização em 3D. Você passa a ver tudo que está em volta em 3 dimensões, como se fosse um grande videogame, na qual você vê cenários e personagens sem definição e textura, apenas com estruturas e linhas. O que é visão 3D? É a capacidade de ver o mundo e representá-lo em algum plano e dar uma ilusão 3D a ele, de profundidade e volume. Né? Então, o desenvolver a visão 3D é muito importante para a gente estudar a perspectiva. Então, gente, eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem, principalmente, a questão de perspectiva. Vocês vão fazer a linha do horizonte, sempre fazer a linha do horizonte, com um ponto de fuga só. E vocês vão puxar linhas em várias direções diferentes, tá? Linhas em várias direções diferentes, para vocês criarem formas dentro dessas linhas. Então, eu vou pôr um quadrado aqui, né? E eu quero puxar esse quadrado aqui para trás. Então, a gente vai puxar esse quadrado. Dá a sensação de que o quadrado ficou completamente torto. Calma aí, gente. Deixa eu fazer direito. Dá a sensação de que o quadrado ele tá vindo de frente para trás, né? Ou de trás para frente, enfim, dá essa sensação diferente. Então, eu vou fazer vários tipos de formas diferentes dentro dessas linhas, sem apagar, sem usar borracha nesse exercício, tá, gente? Sem usar borracha nesse exercício. A gente vai fazer várias e várias formas, tá? A gente vai fazer várias e várias formas utilizando 1 a 2 pontos de fuga, tá? O nosso exercício,
ele vai ser esse, tanto para um ponto de fuga quanto para 2 pontos de fuga. E vocês vão fazer apenas formas geométricas. Então, aqui, ó, liçãozinha de casa, para casa. Vou fazer com 1 a 2 pontos de fuga, tá? Formas apenas, formas geométricas. E trazer volume e profundidade às formas. Vocês vão fazer só isso, pelo menos umas 5 vezes. 5 formas diferentes em um ponto de fuga e 5 formas diferentes em 2 pontos de fuga, certo? O terceiro ponto de fuga a gente vai deixar mais para frente, tá? Agora, depois que vocês fizerem bastante dessas formas para casa parte 2, vocês vão sair por aí, sempre que vocês saírem, vocês vão tirar uma foto do ambiente que vocês têm. Vocês vão tirar uma foto do ambiente e desenhar esse ambiente. Começando sempre por formas básicas, então a gente vai fazer um armário. A gente vai fazer primeiro o retângulo, depois a gente vai puxar as linhas de fuga, depois a gente vai dar a tridimensionalidade e, por último, os detalhes do armário, tá? Então, é primeiro o axis, depois a blocagem, depois os detalhes. Sempre. Para quem não viu o primeiro vídeo, vai lá ver o primeiro vídeo para vocês entenderem que é axis, blocagem e detalhes. Certo? Então foi isso, pessoal. Desculpa a voz, tá? Desculpa mesmo, eu tô até com dor de cabeça de falar tanto. Me desculpem minha voz, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo. E eu tô bem doente. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer essa lição de casa, tá? E vão deixar no caderninho de vocês. Lá para vocês sempre consultarem quando for preciso. Se for preciso, gente, se expliquem. O que eu expliquei para vocês agora, se expliquem de novo, tá? Deem pauses, anotem, fazem anotações dos slides, tudo, para vocês terem um bom desempenho. Eu vou trazer vídeos de detalhes quando eu terminar os fundamentos do desenho. Terminar a teoria, eu vou trazer a prática. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas que se interessam por esse tipo de coisa. Deixa um comentário se vocês preferem esse formato ou o outro formato. Curte, comenta, compartilha, enfim. Olhem a descrição do vídeo porque tem novidade na minha loja. E se você gostou, obrigado por assistir até aqui, obrigado por gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!